Olá, pode chegar mais que o ProEd TV está começando. E super especial, sabe por quê? Porque na semana que vem nós vamos comemorar o Dia das Crianças. Muitos presentes, muitas homenagens, mas cabe uma reflexão. O que será que de fato as crianças precisam? Esse é o tema do programa de hoje. E mais, no quadro Entrevista, um bate-papo com a ortodontista pediatra Érica Mendes. Ela vai poder esclarecer todas as suas dúvidas e te ajudar de como você deve cuidar da saúde bucal do seu filho. Já no quadro Esporte, uma visita ao jiu-jitsu com crianças a partir de 4 anos com o professor Bruno Catatal. Você vai ver como que as crianças desde pequenas já estão suando a camisa. Clipe musical, reflexão, tudo isso e muito mais. Não saia daí que o ProEd TV está apenas começando. Semana que antecede o Dia das Crianças, nós precisamos ficar atentos o que de fato é importante. Dar presentes é muito bom, comemorar o dia também é muito bom, mas é muito mais que isso. Na matéria principal de hoje, nós vamos mostrar o que educadores e pessoas que convivem com crianças pensam sobre o assunto. Está se aproximando mais um Dia das Crianças e o ProEd TV quer aproveitar esse momento para voltar a tocar em um assunto tão relevante. O que realmente as crianças precisam? No convívio com os pais, com a escola, no convívio social. É um excelente momento para analisarmos se os nossos pequenos têm recebido aquilo que realmente vai fazê-los adultos plenamente realizados. Os dias são cada vez mais corridos, as agendas lotadas de trabalho, os pais cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais terceirizados. São as babás, as avós e os familiares que muitas vezes assumem um papel que deveria ser dos pais. Porém, o psicólogo Rafael Silva afirma que o que mais as crianças precisam é da atenção e da presença dos pais. Porém, a gente observa que o principal presente, a principal necessidade de uma criança é a presença dos pais, né? A presença do carinho, a presença do respeito, de um lar harmonioso, enfim. Presentear é muito importante, mas nada substitui uma família, nada substitui pais alinhados, motivados, pais que realmente estão em sintonia na educação dos filhos. Então o presente pode cooperar muito, sim, nada mais lícito, nada mais comum, mas os pais têm que ter noção de que isso ajuda, isso coopera, mas isso não substitui a presença deles. Aquelas que passam a maior parte do tempo com as crianças, as professoras, também fazem a sua análise. O exterior afeta muito na aprendizagem, né? E a família hoje, a gente conta muito com isso, só que há séculos atrás era muito mais fácil a gente ter essa aliança com a família. Você sabia que quando um pai fosse chamado na escola, ele seria o seu aliado. Hoje não é mais assim, né? Quando o pai vai na escola, muitas das vezes joga a culpa para o professor, né? O que o professor tem feito, né? Sendo que muitas das vezes a dificuldade vem dentro de casa, né? Os pais não querem ouvir as crianças. É muito mais fácil o filho estar ali com o celular 2 horas sentado no joguinho do que estar ali atrás da mãe na hora do almoço, na hora da limpeza de uma casa. E a mãe não tem esse tempo que algum tempo atrás as mães tinham, né? Tirava meia horinha para estudar, tinha aquele tempo de olhar a letrinha. Hoje em dia não. Hoje em dia a mãe sai cedo para trabalhar, volta de noite, e o que ela menos quer, algumas, né? A gente sabe que tem mães
tira aquele tempo, mas algumas não querem sentar e ter o trabalho do dever de casa, olhar a atividade, o que foi feito na escola. E hoje a gente tem essa dificuldade. Atenção. Em todos os âmbitos. Na escola, em casa. Atenção. Eles querem apenas isso. Não presente caro. Né? Atenção. Ouvir. Todos nós precisamos ouvir as crianças. Porém, eles precisam disso. Mas existe quem ande na contramão do sistema, como por exemplo a família do Bruno e da Michele, que preza pelo companheirismo e a amizade com as filhas. O que dá tempo é sentar com elas, parar, ouvir, viver a vida delas, brincar as brincadeiras delas, ouvir as conversas delas, dar total atenção. Muitas das vezes a gente acha que aquilo ali que a criança está falando não tem valor, mas para elas um simples contar uma história da escola, para elas é muito, né? E a gente precisa dar esse nosso tempo para eles, dar esse tempo de ouvir, de brincar, de sentar no chão, de compartilhar, de inventar brincadeira, de inventar histórias, de dividir o tempo, de chamar para ler um livro, de ler um livro antes de dormir. Eu tenho vivido há poucos dias, a Sara, a nossa filha mais velha, está começando a ler, e eu tenho vivido uma experiência muito bacana de ler para elas dormirem, sentar do lado da cama de cada uma delas, e é muito gostoso você ver suas filhas adormecendo com você lendo. E as pequenas, de apenas 4 e 7 anos, já vão para a cozinha com a mãe para aprender os ofícios de dona de casa. Sempre tento levá-las para a cozinha, né? Que elas gostam, né, de fazer bolos, fazer empadões, tortas, lavar uma louça, né? Então eu gosto de estar inserindo elas ali, gosto de estar ensinando elas a fazer mesmo com amor para a pessoa ou para as pessoas, né? Que é importante. Nas ajuda mesmo na casa, a arrumar sua cama, a dar uma limpeza no chão. Eu acho que é importante levar isso, porque elas um dia vão ter uma estatura, né? Vão criar uma idade que vão casar, então elas precisam ser uma boa dona de casa. Então eu tento passar o que eu aprendi e o que eu tenho aprendido para elas. E a correção e a disciplina não são coisas do passado, segundo o pai da família. Normalmente aceitar às vezes, né, requer um tempo, mas acabam aceitando, entendendo. Em alguns casos voltam pedindo perdão, né, entenderam que realmente erraram. Mas é uma prática que a gente tem e precisa de ter, sabe? Porque a gente não cria nossos filhos pra gente, né? A gente não vai estar aqui abraçado, cuidando deles o tempo todo. Eles precisam de aprender a conduta, o comportamento, como eles têm que agir fora, e o respeito, né? A honra aos pais, respeito aos amigos, amor entre elas. Então, realmente, a gente tira brinquedo, a gente deixa uma atividade, tira outra atividade. Tem que haver a disciplina, tem que haver um trato, um cuidado, né? Um amor, na verdade. A gente está amando nossas filhas. Perguntamos para uma criança de apenas 9 anos o que ela preferia ganhar no Dia das Crianças. E olha só o que ela respondeu. No Dia das Crianças, Estevão, se você pudesse escolher, você preferia ganhar um presente ou passar um dia viajando com seus pais? O que você prefere? Eu prefiro passar um dia viajando com meus pais. Por quê? Porque eu poderia brincar com meu pai, com minha mãe, me divertir, vendo filme, com pipoca. Aí seria mais divertido em comunhão. Os modismos passam, a vida passa como um sopro, mas o que vai ficar guardado na mente e no coração das crianças não são os presentes caros que podemos ou não dar no Dia das Crianças, mas o quanto investimos em tempo e na atenção com eles. Fica aí a dica, e um feliz Dia das Crianças para todos! E no quadro Enquete de hoje nós vamos ouvir a opinião da população sobre esse assunto. O Dia das Crianças está chegando. A gente sabe que presentear é muito legal, mas Rayane, o que de fato é importante? Eu acho que a criança precisa de amor e carinho, bastante atenção.
Por que você acha isso? Que não basta só dar presente, comemorar o Dia das Crianças? Eu acho que não, que a educação também vem em primeiro lugar e eu acho que o presente não traz isso. O presente eu acho que é um detalhe. A educação é a base de tudo para a sua formação. Por que você acha que é educação? É a essência de tudo para a vida dela, para a sua base, para a sua vida futura. As crianças hoje em dia precisam primeiramente de educação, né? A educação é tudo. A criança sem educação, ela não é ninguém. Então, ela tendo educação, ela é o primordial para ela seguir na vida e ser uma boa pessoa futuramente. Olá, sejam bem-vindos ao ProID TV no quadro Entrevista, que nessa semana faz uma visita ao consultório odontopediátrico e nós estamos aqui com a doutora Érica Mendes, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por nos receber aqui no seu consultório e eu tenho certeza que você vai tirar algumas dúvidas através dessa entrevista. Doutora, o que é muito comum, as mães perguntam, os pais mais zelosos, é quando deve ser a primeira visita da criança ao consultório. A gente sempre preconiza, sempre ver pelo lado da prevenção. Então, quanto antes essa visita for feita, melhor. Muitas das vezes essa visita é não só para a gente olhar a boquinha da criança. Aos 6 meses, normalmente a criança já nasce o primeiro dente, tem crianças que antes até já têm dente. E muitas das vezes o mais importante é a orientação para os pais, para a mãe, para o pai, em relação à alimentação, em relação à escovação, hábitos saudáveis, amamentação, hábitos de higiene após a amamentação. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, porque só mama no peito não vai dar cárie, mas não. A cárie acontece porque tem ali o alimento, mesmo sendo só o leite. Então, o início da escovação da criança já iniciou, ou a dentição iniciou, já tem um procedimento especial com o leite materno? Isso, mesmo só a criança que mama no leite, exclusivamente com leite materno, tem que ter higiene. Sem os dentes, normalmente a gente indica uma gaze ou uma fraldinha, limpar logo depois da amamentação. E depois que nascem os primeiros dentes, já com escova ou com uma dedeira, que tem em qualquer farmácia você consegue encontrar, sem pasta, pode ser sem pasta de dente ou com um mínimo de pasta de dente infantil, como se fosse meio grão de arroz, mas muito pouquinho. Porque o que escova os dentes, na verdade, a pasta ela leva o flúor, mas o que tira o resíduo é a ação mecânica da escova, ou da gaze, ou da dedeira. Então é a ação mecânica, como se fosse uma vassoura mesmo varrendo os dentes. Então isso que é mais importante. Não é encher a pasta de escova, principalmente numa criança pequena, num bebê que não cospe ainda. Então a gente indica muito pouquinha pasta. Tem que ser importante até em crianças com 4 anos, crianças que realmente não conseguem cuspir tudo, a gente tem que botar uma quantidade muito pequena de pasta. É importante até a senhora falar sobre isso, porque a gente tem uma diferença entre a pasta dentária para criança e para adulto pela quantidade de flúor que elas têm, não é isso? Assim, hoje em dia a gente tem até uma lei que meio que normatiza essa quantidade de flúor. Em crianças, tem pastas que têm uma quantidade menor de flúor. Há um tempo atrás, a Organização Mundial de Saúde recomendava que crianças até 4 anos usassem pastas sem flúor. Mas agora isso já mudou e agora eles colocaram crianças a partir do primeiro dente, já com pasta de dente com flúor. Infantil, que é melhor porque de adulto arde, de adulto não é um gostinho bom para criança. Mas isso tem que ser muito pouquinho. É como se fosse um cheirinho de pasta. Só realmente para levar a quantidade de flúor o suficiente para aquela quantidade de dente ali que vão nascer ainda, porque senão pode causar a fluorose, que são manchas em dentes permanentes, que podem ser de manchas brancas a manchas escuras, que influenciam muito depois na estética e podem até causar uma malformação mesmo no dente. Então tem que ter muito cuidado com a quantidade da pasta. Bem, falando sobre início de dentição, quando os nenéns começam a nascer o dente, normalmente as mães ficam muito aflitas, porque
mexe com o temperamento da criança, não sabe muito bem o que pode ser feito, o que de forma natural pode ser feito e que medicamento é cabível ou prejudicial nesse processo. A gente vê realmente assim, muitas variáveis nessa fase das crianças quando nascem o dente, né? Tem crianças que não sentem nada, tem crianças que ficam muito enjoadas, tem crianças que até a gente fala que o dente não causa febre, mas crianças ficam enjoadas, às vezes param de comer e automaticamente a imunidade cai e acaba que às vezes a febrinha vem, não necessariamente diretamente por causa daquele dente nascendo, mas a gente sabe que acontece. E muitas vezes tem também em volta do dente forma um hematoma de erupção. Tem crianças que não tem, mas quando acontece isso, quando a gente vê que a criança está muito enjoadinha, a gente pode primeiro massagear a área com uma gaze, com uma fraldinha da criança e dar mordedores para elas, mordedores, aqueles geladinhos que a gente bota na geladeira, que tem um gel, que isso alivia muito a criança quando ela morde, a sensação do gelado. Dá até alimentos mais gelados, evitar alimentos muito quentes. E se porventura ver que a criança está muito enjoada, dá algum analgésico com a orientação do pediatra também junto. Mas eu já ouvi dizer que é prejudicial se o analgésico for colocado excessivamente, pode trazer algum tipo de dano para a criança, é verdade? Não tem que dar, a gente tem que sempre com cuidado, né? Não dá muito, sempre assim, só quando realmente a criança estiver muito enjoada. Sempre com orientação. Com orientação do pediatra também, do odontopediatra, porque realmente assim, a maioria das crianças passam bem por essa fase. Essa fase vai de 6 meses a mais ou menos uns 2 anos e meio, que é o tempo que a criança completa a dentição de leite, dentição decídua, mais conhecida como dentição de leite. Então, esse tempo todo a gente tem, assim, tem fases que tem mais dentes nascendo, tem outros períodos que a criança fica um pouco menos de dente, mas até 2 anos e meio a criança tem essa volta e meia, tem esse fica enjoado por conta do dente e tudo, então realmente às vezes tem que ter alguma ajuda. Bom, a última pergunta acho que talvez a maior dúvida das pessoas. Quais são alimentos mais nocivos para a cárie? O que a gente deve evitar? E tem coisas que cooperam com a formação dentária, que vai trazer mais saúde para o dente? Existem os alimentos vilões aí da cárie, que são realmente os açúcares e os amidos. Os açúcares, principalmente nas crianças, né? Que a gente sabe que qualquer criança que não gosta de um doce, né? E a gente vê realmente a direta relação da criança que come doce, criança que tem cárie, é diretamente proporcional. E doces como balas, chicletes, biscoitos recheados, e que a gente tem essa oferta muito grande, né, hoje em dia. Até tem esse movimento nas escolas de diminuir essa oferta de doces para as crianças, mas a gente sabe que ainda é um problema de saúde pública grande, que a gente tem ainda que tem um longo caminho a percorrer pela frente. E assim, o que a gente normalmente vê são crianças que comem doces em períodos assim, picados do dia. Isso que eu ia perguntar à senhora. Toda vez que houver a ingestão de um doce, precisa haver escovação após? Precisa haver a escovação, e mesmo assim, se não adianta você, por exemplo, comer doce 10 vezes ao dia. Se você escovar o dente 10 vezes ao dia, acaba que a boca não consegue restabelecer aquele meio bom para os dentes. Acaba que o ataque ácido que o doce faz é tão grande que não dá conta, mesmo se você escovar as 10 vezes que você comeu os 10 doces, entendeu? Isso é muito importante, então a questão não é só a escovação, não ingerir. Isso, e a quantidade de vezes que você ingere. Então, normalmente, quando a gente conversa com os pais, pede para eles assim, quer comer um doce? Almoça, come o doce e escova o dente. Porque assim, se almoçar e escovar o dente, aí daqui a 2 horas você come um doce, daqui a 2 horas você come outro doce. Aí acaba que você não consegue restabelecer o pH da boca, que é o meio que a boca precisa para evitar a cárie. Então aquele ácido ele vai ficar agindo ali e vai ficar causando a cárie. Primeiro com a mancha e depois com a cavidade, com o buraquinho mesmo que a cárie
né? Que a gente vulgarmente conhece como o buraco mesmo da cárie. O dente de leite também da cárie. A mesma coisa. E a dor do procedimento é a mesma, né? Tanto pro leite quanto... É a mesma coisa, assim, a dor, o dente de leite ele dói como um dente permanente. Isso é muito legal, acho que tem gente que Então, às vezes confunde isso, né? Às vezes a gente acha, porque o dente de leite não tem raiz, porque quando o dente cai, a gente normalmente vê o dente só a coroinha, porque o outro dente já reabsorveu aquela raiz. Então, quando o dente cai, ele não tem mais raiz. Mas dos 2 anos e meio até os 6 anos, por exemplo, aqueles dentes da frente estão com raiz, eles vão reabsorvendo primeiro, e os dentes de trás só caem com 10, 11 anos. Então, até os 11 anos, a criança ainda tem dentição para trocar. Então, ainda tem dente ali que precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Não é só o dente de leite. E com 6 anos, a criança já começa também a ter lá atrás, que isso é muito, muito importante, que muitas mães têm essa dúvida, que a gente realmente não tem esse esclarecimento, que é com 6 anos a criança tem o primeiro molar permanente. Então, a criança muitas vezes tem a boquinha toda de leite, mas com 6 anos nasce um dente lá atrás, que já é permanente. Então, a gente vê muita cárie nesses dentes porque os pais pensam que é dente de leite. Mas não é, ele não troca, não precisa trocar para ele nascer. Os molares são permanentes. São permanentes, lá atrás, o primeiro molar. Então, ele nasce num lugar vazio lá atrás da gengiva, ele não precisa troca de dente. Então, acaba que muitas vezes a gente vê pais que acham que é de leite, que às vezes não ficam atenados para o cuidado, porque acham que o dente é de leite ainda, mas tem que se atenar, claro que os outros, mas com esse é principalmente permanente. Então, mas tem alimentos que cooperam, ajudam? Tem alimentos que a gente são sabidos que limpam, né, o dente, como maçã, frutas assim, mais pera. Hoje em dia, assim, quando as crianças chegam aqui no consultório, eu até brinco, gosta de chupar chiclete? Chupa um chiclete que não tem açúcar. Existem chicletes que não têm açúcar. Que até se você não conseguir, se não tiver com uma escova perto e tudo, aquele chiclete vai até te ajudar a limpar o dente naquela hora de emergência que você não pode escovar o dente. Tem vários chicletes hoje em dia que não tem açúcar. E os alimentos fibrosos, todo alimento fibroso, de difícil mastigação, ele acaba que coopera na limpeza. Claro que a gente não está falando aqui para não escovar o dente para comer o alimento, né? Mas são alimentos que não causam tanto a cárie como os açúcares. Muito obrigado, doutora. Nada. A grande ênfase dessa entrevista é a seguinte: dia 12 de outubro está chegando, todo mundo se mobiliza em presentes. É verdade. Mas o que realmente a criança precisa? Né? Acho que vale uma consciência. Claro que todo mundo deve comemorar o Dia das Crianças, deve sair para passear, mas deve repensar. Será que o meu filho, né, a criança que está próxima de mim, está recebendo de mim o melhor que eu posso dar? Então, acho que o responsável precisa pensar na saúde bucal do filho, porque ele não tem ainda entendimento para alcançar todas essas coisas. E então, muitas vezes a gente remete o doce a uma forma de carinho, né? A bala é uma forma de carinho. É importante falar sobre entendeu? isso. Então a gente às vezes tem que mudar um pouco essa consciência de vou dar uma balinha porque ele se comportou, vou dar uma balinha porque ele... Então vamos mudar um pouco. Eu brinco com as minhas crianças, pega essa moedinha que você vai comprar bala, bota num cofrinho que no final do mês você vai ter dinheiro para comprar um brinquedo. Né? Ao invés de ficar comprando bala todo dia, você vai comer a bala vai acabar. Então, vamos mudar um pouco essa mentalidade do doce. Vale a pena mudar. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa entrevista, que sirva, que coopere aí com a sua família, com a sua casa. Até o próximo quadro Entrevista. Agora vamos ver a galerinha suando a camisa no quadro Esporte. Olá, que bom estar com você mais uma vez aqui no ProID TV, esse canal maravilhoso. E claro que nesse quadro de esporte, hoje eu vou falar sobre jiu-jitsu. Eu estou aqui com o professor Bruno Catatal, conhecido aí no meio do jiu-jitsu. E a gente vai falar um pouquinho também, né, sobre a criançada, chegando no mês de outubro, né, Dia das Crianças. A gente quer falar a importância desse esporte na vida da criançada, hoje aqui com o professor Bruno Catatal. Valeu? Então daqui a pouquinho,
Vou falar contigo aí, valeu? On a human life, it's not mine to sell, it's not yours to buy. All came from the dirt, will return to earth. Who are we to decide another man's worth? Created equal without social status. É isso aí, galera do Proid TV, eu tô aqui com o Dimário, pai, né, nos alunos aqui do Catatal. E é o seguinte, hein, ele vai falar o que o esporte tem, assim, representado para a vida do teu filho, qual o benefício, né, desse esporte na vida do teu filho, o que você tem visto de melhora, né, quando ele começou esse esporte aqui com o Bruno. Tem sido muito importante porque ele tem feito uma integração muito grande com outras crianças e o aprendizado da disciplina, né? Responsabilidade, disciplina, respeito ao próximo. Então tem sido muito importante. Além da questão física, do exercício físico, a aproximação e o relacionamento com o próximo, com outras crianças. É isso aí, ó, tá vendo? Mais uma vez para você aí, vendo a importância desse trabalho. Teu filho tá aí sedentário, na frente da televisão, no videogame. É isso aí, ó, vem pra cá participar aqui, ó, com o Bruno Catatal, tá bom? É isso aí, ó, galera de 4 a 8 anos aqui no Proid TV. About the clothes that we choose, made by slaves and the food we consume. I'm right there with you, I never knew. So here's 22 to name just a few. Coffee and cotton. É isso aí, galera do Proid TV, eu tô aqui com o Bruno Catatal, conhecido aí no meio do jiu-jitsu. E claro, né, mês da criançada aí entrando em outubro, ele também tem um trabalho muito legal para criançada de 4 a 8 anos aqui, né, no Proid, na sede do Proid, onde a galera treina aqui. A partir de que horário que o pessoal treina aqui? As segundas e quartas a gente tá com essa criançada de 4 a 8 anos, às 17h30. É isso aí, ó. É o seguinte, esse trabalho, né, do jiu-jitsu, esporte no modo geral, eu sei que coopera muito, né, pro bem-estar físico, né, da criançada. E você, o que você tem visto com esse trabalho? Já tem um bom tempo que você está com esse trabalho aí com a criançada de 4 a 8 anos. Pelo tempo que você já vem trabalhando, comportamento, né? Como é que isso tem cooperado? Como é que você tem visto isso na vida das crianças? Como você falou, o esporte em geral, ele traz uma disciplina, a arte marcial mais ainda. E a gente tem podido observar isso aí num curto tempo que a gente já vem trabalhando com essas crianças. A diferença que quando chegaram e como já estão hoje de disciplina, de centralidade, prestando atenção, já sentando, já entendendo o que você fala, já trazendo um pouco mais de calma dentro daquela hiperatividade das crianças aí que a gente tem observado na sociedade hoje em dia. É isso aí, claro, né? O esporte, como a gente falou aqui, né? Saúde, tanta coisa, tantos benefícios que o esporte traz, né? Mas o jiu-jitsu eu vejo também tem uma flexibilidade também muito boa. E assim, é qualquer criança que pode participar, como é que é isso aí? Você de repente tem que fazer um exame médico, como é que você avalia para a criança iniciar nesse esporte aí tão legal que tem bombado aí no Brasil? É muito interessante para toda atividade física a gente procurar um auxílio médico, né? Aqueles exames básicos que o médico faz para te liberar para uma atividade física. Mas qualquer criança e com certeza vai ajudar na flexibilidade, apesar da criança já ser muito flexível, mas vai trabalhar isso e já começando cedo. A gente pode ver aí um futuro promissor para a criança dentro do esporte, né? É isso aí. Eu vi também uma reportagem também sua aí também, né? Com umas medalhazinhas, ganhando os campeonatos. Como é que tá isso aí na sua vida aí, meu? Na verdade, esse ano, 2016, por conta de um propósito diante de Deus, aí eu resolvi parar com as competições, mas já focado em 2017, aí já pensando em voltar no início do ano aí com força total. Legal, é isso aí. É isso aí, ó. Tô aqui com o Bruno Catatal, com esse trabalho maravilhoso aqui na sede do Proid. E ó, galera do Proid, se você tem uma criançada aí que assiste aí o Proid, você tem a criança de 4 a 8 anos e quer iniciar aí no jiu-jitsu, tá aqui, Bruno Catatal, professor de jiu-jitsu, conhecidaço aí na região, claro, também eu conheço também. E ó, é o seguinte, hein? Pode trazer para cá bem-estar físico, mental, tá bom? É só procurar aqui Bruno Catatal, valeu? É isso aí, galera, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no Proid TV e até a próxima, valeu? E aí, galera do jiu-jitsu? Vamos para um rápido comercial, mas voltamos em seguida. A
A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. WL Contabilidade. Há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 2623-3049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. No dia 5 de outubro, a Escola Ministerial de Artes do PROID realizou uma exposição de fotos com o tema Cabo Frio. À noite, celebrou a conclusão do curso de Introdução à Fotografia, que foi ministrado pela professora e fotógrafa Bruna Possebon. Eu estou super feliz, porque a gente teve a oportunidade de se conhecer, também oportunizar, né, um engrandecimento através do olhar. Então, foi um período muito bom, foram 4 meses e a gente cresceu muito. Além da experiência, né, dar aula, criar amizade, criar laços e poder ajudar para a nossa cidade ficar melhor. As fotografias de pontos turísticos da cidade de Cabo Frio e monumentos históricos encheram o ambiente com muito bom gosto e criatividade. E o público aprovou o trabalho. Superou minhas expectativas, eu esperava um conceito menor do que estava vendo aqui. A gente conseguiu entender umas fotos de qualidade, um entendimento do tema que eu percebi, os 400 anos de Cabo Frio. Eu fui secretário de Cultura há muito tempo da cidade, então eu estou bem familiarizado tanto com os 400 quanto com aqueles 500 anos. E eu gostei muito do material que vi. E vocês revelamos grandes fotógrafos aqui. Olha, foi a primeira vez que eu vim, eu achei muito legal, as fotos estavam com muita qualidade e estavam expressando muita vida nas fotos. A exposição foi maravilhosa, né? Na verdade, como a gente vê que é um projeto para Deus, né? Tudo flui de uma maneira positiva, né? Vendo as pessoas assim, alegria, né? Em ver as fotos, né? Graças a Deus foi um momento muito emocionante, né? Ver cada foto, uma mais bonita que a outra, né? Dedicação mesmo, entrega, né? Durante a exposição, um momento de agradecimentos e de entrega do certificado de conclusão para os mais novos fotógrafos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu acredito que esse sentimento é um sentimento assim, notório, né, na nossa vida, no dia de hoje. E é com muita assim, alegria e expectativa que a gente está aqui para apresentar tudo aquilo que a gente aprendeu. E os alunos felizes por essa conquista também falaram sobre o curso de fotografia do PROID. Mas foi o primeiro curso que abriu meu olhar para perceber outros tipos de fotos, outros ambientes. Na verdade, olhar a fotografia não como uma coisa amadora, mas a aprender mesmo as técnicas, a forma correta de se tirar uma boa foto. Realmente mudou muita circunstância na prática da fotografia. Porque muitas vezes a fotografia a gente imagina que é só pegar uma máquina e sair clicando, né? Mas na realidade a gente aprendeu que devemos ter a sensibilidade de tirar uma foto. As inscrições para a nova turma já estão abertas. Informações pelo telefone 2648-9674 ou pelo e-mail provid@proid.org.br.
agora, mais um clipe musical da gincana Viva a Vida. Você vai poder conferir da Bandeira Vermelha. Esperando o melhor, diversas tentativas, errando o alvo outra vez. À noite o sono foge, o vazio quer preencher. O tempo parece não passar. Esperando o melhor, diversas tentativas, errando o alvo outra vez. À noite o sono foge, o vazio quer preencher. O tempo parece não passar. Liberdade é o que eu preciso, sair dessa caixa de vidro, onde vejo tudo e não posso tocar. Até quando ficarei assim? Olha pra mim, Jesus, vem me libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade Cristo nos libertou. Portanto, ficaremos firmes até o final, sem o peso da escravidão. Somos jovens que curtem algo especial. Jesus Cristo é verdadeiro, sim, Ele é real. Somos livres, eu quero ouvir você. Foi para a liberdade Cristo nos libertou. Portanto, ficaremos firmes até o final, sem o peso da escravidão. Somos jovens que curtem algo especial. Jesus Cristo é verdadeiro, sim, Ele é real. Somos livres, viva a vida em Jesus, viva a vida em Jesus, viva a vida, viva a vida só em Jesus. Foi para a liberdade Cristo nos libertou. Portanto, ficaremos firmes até o final, sem o peso da escravidão. Somos jovens que curtem algo especial. Jesus Cristo é verdadeiro, sim, Ele é real. Somos livres, viva a vida. No quadro Reflexão, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o que de fato as crianças precisam.
Olá, como vai? Tudo bem? Espero que você tenha gostado do programa que a gente preparou para você com tanto carinho. E a gente queria concluir esse programa fazendo essa breve reflexão em cima de uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que realmente uma criança necessita? O que uma criança precisa de verdade? Em tempos aí de tanto entretenimento, de tantas facilidades, tanta tecnologia, eu queria falar com você, a gente chegar junto aqui a uma conclusão. O que realmente uma criança necessita? Bom, eu quando fui pai pela primeira vez, eu enfrentei alguns problemas. Imagino que muitos pais enfrentam aquela coisa do marinheiro de primeira viagem, mas uma frase ela me marcou. A frase foi a seguinte: uma criança ela é um barro mole, pronto para ser moldado. E aí eu creio que essa frase tem tudo a ver com a nossa reflexão de hoje, porque uma criança, na verdade, ela precisa de uma boa referência. Ela precisa de uma boa mão para moldar, e a forma como ela for moldada é a forma como ela vai ser útil na sociedade, como ela vai ser, na verdade, assim, aos olhos de Deus, enfim. Mas o que eu creio é que uma criança ela precisa realmente de alguém que a ame o suficiente para apontá-la a um caminho sobremodo excelente, para formá-la. Então, eu creio nisso. Mas eu imagino também que você que está aí me assistindo já saiba disso. Você pode falar assim: Leandro, eu sei que uma criança ela precisa de uma boa referência, mas eu quero te apontar algo palpável, algo assim praticável hoje. Tá? E eu queria respaldar isso com o texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim, vou ler contigo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Bom, refletindo nesse texto aqui, eu creio que uma criança ela precisa primeiramente de ser educada. Ela ter assim a noção de desenvolvimento da cultura dela, da cultura local, da onde ela vive, a própria ciência, ela precisa ter conhecimento de coisas básicas e gerais que vão fazer com que ela vá progredindo ao longo da vida dela. Então, de fato, uma criança ela precisa de educação, ela precisa ser educada, joia. Mas eu quero apontar uma segunda coisa aqui, um segundo fator, uma segunda necessidade da criança, que é a socialização. Uma criança ela precisa saber interagir com a sociedade, ela precisa ter noções de limite, ela precisa saber assim a corresponder acerca do próximo, dos limites, enfim, saber conviver, se socializar. Então, além de ser educada, além de socializada, uma criança também precisa, e principalmente, algo principal que ela precisa é ser evangelizada. Uma criança ela precisa receber nela a semente do Evangelho. É interessante a gente saber que uma criança ela não nasce espiritualmente neutra. Ela já nasce, na verdade, debaixo de uma condenação eterna, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na verdade, já nascemos assim, com essa herança lá de Adão, da desobediência, do pecado original. Enfim, então, toda criança, na verdade, ela precisa ser evangelizada, ela precisa receber nela a semente do Evangelho, da palavra de vida, de cura, de transformação, saber que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, uma criança, ela essencialmente, além de ser educada, além de socializada, ela precisa ser evangelizada. E todas essas tarefas que eu falei aqui, essencialmente, são de responsabilidade dos pais, primeiramente. Na verdade, nós, de uma forma geral, como a sociedade, precisamos contribuir, precisamos dar a nossa contribuição, a nossa ajuda, mas, essencialmente, isso é um papel que deve ser efetuado pelos pais. Então, papai e mamãe que está me assistindo aí, você tem uma missão muito nobre com o teu pequenininho, com a tua pequenininha, que é educar, socializar e, principalmente, evangelizar. O teu filho precisa de bons exemplos. O teu filho precisa, na verdade, te ver praticando a verdade e o caminho. Ok? Então eu queria assim deixar essa dica contigo, foi um prazer estar contigo aqui, eu queria dar um beijão aqui em todas as crianças que estão nos assistindo e principalmente para os meus dois filhos, Um beijão aí no Estevão, um beijão no Eloá, papai ama vocês, foi um prazer estar contigo aqui,
Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Finalizamos nosso programa de hoje, mas se você quiser nos conhecer melhor, você pode vir aos domingos, às 19h30, nós ficamos no Parque Bulli, perto da UPA. Você também pode acessar os nossos programas através do nosso canal do YouTube, ProID CF, e também na nossa fanpage no Facebook, ProID. Bom, por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Até lá!